Louvor é um desejo incontido e uma satisfação eterna, que não se sacia, mas que mais me satisfaz. É isso que Davi descreve, mas é mais do que isso. Para Davi, claramente, o louvor está aqui contido em um relacionamento com Deus. Não é uma declaração, não é o que eu falo, não é o que eu digo, não é uma música, não é um cântico, é um relacionamento com Ele, resumido na palavra temor. Se não, observe, 34, ele vai repetir isso, pelo menos no verso de número 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Diz isso no verso de número 9, quando ele diz, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E diz isso no verso de número 11, vinde filhos, escutai e eu vos ensinarei o temor. Claro, a ênfase aqui é no temor, porque temor aqui é uma relação, um relacionamento que claramente aqui envolve a presença desse anjo do Senhor, mas é um relacionamento. E não apenas alguns momentos e algumas declarações ou algumas expressões que eu faço, mas uma relação que existe, chamada de temor, que de fato significa tratar a Deus como Deus, respeitá-lo e reverenciá-lo como Deus, não tratá-lo como igual. Igor não está aqui para confirmar, mas entre os meus alunos, nem sei se foi da turma dele, havia um aluno, um seminarista, que era, bom, não vou denegrir a imagem dele, mas ele tinha um costume. Eu não tenho nenhum problema, sabe, de ser chamado pelo nome, não tenho nenhuma dificuldade, mas quando você entra dentro de uma sala de aula, tá, a Léo vai confirmar isso, ali você precisa exercer sua autoridade, não é, Manu? Você tem que ser, e o aluno precisa te ver como uma autoridade, isso faz parte do nosso aprendizado. Pois esse colega, esse menino era um problema. Eu chamei de colega porque era assim que ele me chamava, a mim e todos os pastores que entravam na sala de aula. E aí, colega, tudo bem? Geralmente chegava atrasado na aula, interrompia a aula, e além de interromper a aula, ele passava por mim e dizia, e aí, colega, bacana? Colega. Veja bem, ele estava perdendo exatamente esse senso necessário de uma relação que existe, na qual existe um princípio de autoridade. É isso que o temor significa. Ou seja, é uma relação. Aqueles que temem ao Senhor, que não tratam Deus como seu igual, mas entendem que Ele é de fato soberano sobre todas as coisas, a esses que o temem, que se relacionam com Ele, que é a nossa resposta à sua aliança, a essas pessoas, o anjo do Senhor acampa ao redor. Essa linguagem para nós parece não muito clara, mas se você pudesse em algum momento estudar a peregrinação do povo de Israel, vocês vão se lembrar que a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, que ficava no meio exatamente de todas as outras barracas, para ficar mais claro, as outras tendas, que ficavam em volta, e quando eles paravam, acampavam, era exatamente esse acampamento em volta que protegia a arca. Davi diz o contrário, que quem se acampa ao meu redor para me proteger é o meu Senhor. É o anjo do Senhor, é o meu Redentor, é Ele que está acampado à minha volta, me guardando. Por quê? Porque eu tenho uma relação com Ele de temor. Mas